Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje voltamos aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin. Vamos analisar essa queda do Bitcoin aí que está testando uma zona extremamente importante, né? A zona que a gente vem falando há muitos dias que o Bitcoin precisa se manter acima, que é essa região entre os 6.800 e os 6.600, como vocês podem ver aqui no VPVR, uma zona de extremo suporte. Então, vamos falar um pouquinho aí de todos os tempos gráficos numa análise técnica para entender melhor esse rompimento e passar para vocês a nossa opinião e principais probabilidades a partir daqui. Depois nós vamos falar também sobre uma análise de sentimento, né? Vamos explicar para vocês por que o rompimento do nosso triângulo que a gente vinha falando lá em cima foi extremamente prejudicial para o preço e por que, ao meu ver, foi um rompimento confirmado, tá? Vamos falar um pouquinho de uma estratégia de rompimento com análise de sentimento. E é isso aí, tá? Antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Investidores, eu vou começar aqui do 4 horas para vocês, para mostrar realmente a grande importância que a gente está tendo nesse último movimento no Bitcoin, no ponto que a gente está testando agora, tá bom? Olha só, como vocês podem ver, a gente tá caindo aqui, a gente tinha esse padrão gráfico aqui de continuação da tendência de baixa que a gente vinha falando com vocês, e o Bitcoin está tentando romper esse padrão. Porém, eu não vejo muito volume para acreditar que foi um rompimento confirmado ainda, tá? No 4 horas a gente tem sim um voluminho interessante aqui, mas nada muito drástico, tá bom? No diário eu acho que fica mais claro isso, se a gente vê que a gente não tem muito volume, né? Ontem, que foi, no caso, o nosso rompimento. Então, eu ainda encaro esse rompimento assim como algo que pode acabar desencadeando essa reversão, mas ainda não chegou para realmente a gente ter as probabilidades do Bitcoin ir lá buscar os 6.000 depois dos 5.500, tá bom? Eu acho que a gente precisa de um volume maior de confirmação. Vocês lembram, por exemplo, quando a gente estava aqui, quando a gente teve esse rompimento deste padrão gráfico aqui, a gente estava falando, não tem volume, o preço pode voltar a subir e romper. Eu acho que nesse momento, esse rompimento aqui, sem dúvidas, foi mais forte do que esse, porém, para a gente ter uma correção em massa do Bitcoin, a gente vai precisar de mais volume do que isso, tá bom? E, realmente, agora é o momento do Bitcoin decidir. Porque se ele deixa um volume muito grande, rompendo as regiões dos 6.800, dos 6.600, até aqui dos 6.560, realmente será um rompimento confirmado para baixo e será muito ruim para o preço, tá bom? Detalhe, não é nem só porque o nosso ponto de controle está aqui e que a gente tem muito suporte no VPVR. A gente também pode ver um padrão interessante no Bitcoin que desde aqui dos 4.400 a gente vem fazendo fundos ascendentes. Olha só, a gente está fazendo vários fundos ascendentes e a gente continua aqui num fundo ascendente, o que é um padrão de alta, tendência de alta faz fundos ascendentes, né? Então, nesse momento, enquanto a gente não perder aqui essa região dos 5.560 com volume, eu ainda acho que o Bitcoin continua indefinido como estava há muito tempo, né? Já que no diário, como vocês sabem, a gente está bem nas médias, bem na nuvem de Ishimoku, numa zona muito importante, tá? Então, o Bitcoin, ele deve tomar essa decisão aí nos próximos dias, tá? Infelizmente, o curto prazo agora está apontando para baixo, a gente vai falar sobre isso. Mas a gente realmente precisa ver um volume rompendo essa região aqui para ter uma maior probabilidade do preço ter uma correção feia, tá bom? Já falei com vocês os suportes aqui, é a região, primeiro, dos 6.200, mas se romper aqui eu dificilmente acredito que o 6.200 segure, tá? E entre os 5.500 e os 5.200, beleza, investidores? Um detalhe que adiciona um pouquinho mais de incerteza nessa análise que já está bem definida, né? É o S&P. O S&P futuros abre amanhã à noite e ninguém sabe como que ele vai abrir, né? Se ele abrir para cima, provavelmente o Bitcoin vai subir. Se ele abrir para baixo, provavelmente o Bitcoin vai perder essa zona aqui. Então, realmente, tempos de indecisão aí em todos os mercados, incluindo o Bitcoin, tá? Outro desenho que eu consegui formar aqui, olha só, é essa linha de tendência aqui que o Bitcoin está tentando segurar nesse momento. Beleza? Então, a gente tem uma confluência muito grande de indicadores dando suporte aqui nessa região e que se perder ela, a gente pode ter dias ruins pela frente, tá? Agora, vamos para 1 hora.
dar uma analisada no rompimento do nosso triângulo, já falar um pouco de estratégia, né? E falar com vocês o que eu estou fazendo, o que eu estou esperando aqui para o Bitcoin, tá? Vamos lá. Investidores, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o nosso triângulo, né, e o suporte que a gente tinha desenhado, né? A gente tinha desenhado para vocês um suporte no 7.200, que seria o nosso triângulo aqui, né, que foi rompido, e um suporte também em 7.070, né? Perdendo essa região, a gente provavelmente ia rapidamente fazer o quê? Buscar o nosso ponto de controle, que é ali próximo aos 6.800, né? Foi exatamente o que a gente fez muito rápido, sem nem dar oportunidade para muitos que esperam uma entrada em operações mais conservadora, tá? Então, nesse momento aqui, eu vou passar para vocês uma estratégia que me fez não vender meus bitcoins, né, mas abrir posições de short, igual eu falei com vocês que iria, caso a gente perdesse esse triângulo e essa região aqui do 7.050, que pode fazer a gente operar um rompimento de uma maneira mais segura, mesmo que ele não tenha o reteste, tá bom? Para isso a gente usa o Open Interest. O Open Interest que é um indicador, como vocês sabem, que vem o número de contratos abertos no mercado. E quando a gente vê um rompimento com o aumento de interesse, ou seja, mais contratos sendo abertos, a gente tem uma grande probabilidade desse ser um rompimento confirmado, correto? Lembrem-se, as armadilhas tipicamente acontecem com quedas no Open Interest, como a gente teve essa aqui até o 7.070, conseguem ver? Mas se alguém estava querendo entrar aqui esperando uma armadilha, estava correto? Não, muito pelo contrário, porque o Open Interest ele não só não caiu, como ele subiu nesse rompimento. Então, a partir daqui, a gente tinha uma boa probabilidade que era um rompimento válido, tá? Tanto nesse candle aqui, rompendo o 7.200, quanto neste candle aqui, que a gente rompeu ali o 7.070, tá bom? Olha só, o Open Interest nem caiu, é vermelhinho aqui, mas ele nem caiu. Então, realmente, isso aqui é muito ruim para o Bitcoin. E a gente pode ver que ele só tem uma queda no Open Interest novamente nesse candle aqui, olha só. Que foi onde eu fechei uma operação de short aqui lá no 6.850 mais ou menos. E nesse momento aqui, eu realmente não enxergo o Open Interest como algo positivo, tá? Eu enxergo sim que a gente teve bastante liquidação, o que pode ser algo bom, mas o Open Interest subindo me deixou preocupado e realmente só permitiu eu sair da operação do short quando a gente foi no alvo, né? Que o meu alvo era a região ali dos 6.800 e com demonstração de força, beleza? Então vamos lá. Nesse momento aqui, investidores, a gente está justamente no ponto de controle que a gente olha aqui no curto prazo. E tentando aqui formar um fundo duplo, né? Tá difícil de acreditar que a gente vai formar esse fundo duplo aqui, porque a gente não tá vendo muita força do preço, né? Mas para mim é muito importante segurar aqui, tá bom? Se alguém pensa em operar esse fundo duplo, eu deixaria um stop curto, porque eu enxergo no Bitcoin nesse momento uma boa probabilidade de fazer mais uma queda aqui, pra gente, quem sabe, fazer uma armadilha, tá? E eu tô falando isso porque a gente aconteceu algo muito parecido aqui num passado bem próximo, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Foi bem aqui, olha só. Foi bem nesse triângulo simétrico, praticamente idêntico a esse aqui, né, investidores? A gente tem um rompimento, a gente tem uma consolidação, a gente tem muitas pessoas comprando nessa consolidação, igual com certeza estão aqui agora. A gente tem mais uma queda para quê? Para enxugar o mercado das instituições, pegarem liquidez e depois a gente tem um pump. Ou seja, realmente eu enxergo que o Bitcoin ele possa sim fazer isso aqui para depois voltar a subir, tá? Então, por isso que nesse momento você tem que estar operando, tá? Se você quiser colocar um stop aqui, eu acho que é um bom stop, pensando no longo prazo, mas se o Bitcoin formar um padrão em V aqui, a gente vai ter que ficar esperto para entrar de novo, beleza, investidores? Mas nesse momento, uma hora está apontando para baixo e, para mim, é importante ele segurar esse fundo, pelo menos aqui no curto prazo, tá? Pelo menos para a gente mostrar que a gente tem uma briga aqui, beleza? Antes de vier cair de novo. Mas ele pode ser igualzinho fez aqui, ó. Vai direto. E se ele conseguir romper e fechar candles aqui, aí sim é um péssimo sinal, tá? Se romper direto e ir até os 6.200, aí realmente é um sinal pior ainda, tá? Aí eu acredito que a gente só vai pegar um pullback aqui para depois voltar a cair. Então, realmente, atenção, a gente está numa zona muito importante no Bitcoin, beleza? Olhando aqui o 15 minutos, para depois a gente vai falar de uma análise de sentimento também, tá? Mas no 15 minutos aqui, a gente pode ver que o preço está em uma tendência de baixa, né? Tá respeitando os nossos indicadores e criou aqui uma resistência nessa região dos 6.000
6.900 até os 6.950. Correto? Então, realmente é importante o Bitcoin ficar acima dessa região para a gente conseguir fazer operações de day trade a favor da tendência, tá bom? Eu realmente acredito que a gente está num suporte, tá? Mas lembre-se, só estar num suporte não dá pra gente uma boa perspectiva de compra. A gente precisa ver o preço demonstrando força, tá? E eu, inclusive, acreditava que a gente poderia demonstrar essa força depois desse nosso padrão em V aqui. Quem sabe a gente fazer uma recuperação. Inclusive, fiz uma operação de long aqui. Eu vou mostrar pra vocês por que eu saí dessa operação, tá? E nesse momento, eu não tô mais numa operação de short, já que eu entendo que essa região dos 6.800 é uma região de suporte, então eu estaria shortando bem na região de suporte, mas eu também não estou abrindo nenhuma operação de long enquanto a gente não demonstre força, tá? Pra gente falar um pouquinho de tudo isso aí, eu vou fazer uma análise de sentimento, tá? A análise de sentimento, investidores, ela continua sem mostrar pra gente reversão, beleza? A gente continua com uma oferta muito grande, nós continuamos aí sem muitas compras no topo, né? Eu tava vendo aqui que a gente teve uma compra interessante aqui, muita gente comprando nesse candle, mas eu continuo pensando igual eu tava da última vez, tá? Essa compra aqui foi mais no fundo que a gente tinha deixado aqui nesse candle, né? Mas essa comprinha aqui pode ter desencadeado essa correção. Mas ainda é pouco pra mim pra acreditar que a gente vai reverter tudo e buscar os 6.000, 5.500. Com certeza pode acontecer, né? Se a gente perder essa região de suporte que a gente está. Mas então, no momento a gente continua aqui extremamente com uma oferta muito grande, né? O fundo em vermelho. A gente vê que essa última queda teve uma queda significativa dos longs aqui, tá? Foi de 27 mil para 22.500. É uma queda significativa, ou seja, muita gente saindo do mercado, né? E também a gente pode ver uma liquidação grande, tá? Apesar do Open Interest ter aumentado, a gente teve uma liquidação grande, tá? Nos 15 milhões, quase 16, em liquidação nessa queda nossa. Beleza? Então, investidores, o sentimento ainda continua mostrando pra gente que as pessoas estão com muito medo. E a maior prova disso é o Crypto Fear and Greed Index, que estava lá em 22 e voltou para 15. Extremo medo. Quando tá todo mundo em extremo medo, eu realmente não quero manter essas posições de short por muito tempo, tá? É o primeiro motivo que eu tava realmente fazendo uma operação mais de curto prazo. E na minha operação de long, depois do padrão em V, vamos ali por 15 minutos para vocês lembrarem, por que eu saí dela? Cara, isso vai ter muito a ver com o book e com as instituições, tá? Olha só, aqui ontem de tarde, deixa eu mostrar para vocês o que estava acontecendo aqui. Olha só o que estava acontecendo ontem de tarde, investidores. Vocês conseguem ver que depois do nosso rompimento, que tinha instituição aqui, olha só, nessa região, elas tiraram a ordem, olha só. Ou foram executadas, né, ou tiraram. Podem até terem sido executadas, né? Pegaram liquidez aqui, porém, com o Open Interest subindo, isso quer dizer que a maior probabilidade era de um rompimento para baixo, mesmo com essas instituições captando liquidez, tá bom? Nunca entre num contra-tendência com o Open Interest aumentando contra você, tá? Os scalps de contra-tendência que a gente fala, o Open Interest é algo extremamente importante, é algo que na verdade não deixa eu operar se o Open Interest não estiver a favor. Lembre-se, reversão só quando o Open Interest cai. Aumento no Open Interest é uma confirmação do movimento. Mostra interesse, como o próprio nome diz, por este movimento. Beleza? Então, por que ontem de tarde eu saí da minha operação de long aí com um lucrinho mínimo e quase no 0 a 0 e não quis arriscar mais? Porque as instituições estão claramente querendo que o Bitcoin não suba. Olha só o book acima do preço como que estava. Cara, muito difícil acreditar que o Bitcoin ia voltar depois de uma queda dessa aqui e romper isso tudo para cima, né? Seria preciso de uma demonstração muito grande de força, investidores. Coisa que realmente não aconteceu. O preço voltou a cair e nesse momento está testando o fundo de novo, tá? Um detalhe, como a gente pode ver aqui, a gente está tendo divergência no CVD, né? Ou seja, muita gente vendendo no fundo, tá? Então, a gente está tendo um movimento agora de alta, né? Seria muito importante a gente talvez formar esse fundo duplo aqui, né? Então, a gente tem que, sim, acompanhar esse movimento para ver como que ele vai acontecer nas próximas horas, tá? Como vocês podem ver, a gente não tem mais
tanta instituição tentando fazer o preço cair. Olha só, vocês estão vendo aqui que deu uma limpada, olha a diferença. Então, realmente, a gente acaba de formar um fundo importante nessa região dos 6.750, tá bom? A gente vê que tem instituição tentando fazer o preço pumpar, mas não tá tão forte assim, né? 1.800.000 aqui, a gente tem algumas ordens de 3 milhões, 2 milhões e meio, que assim, vai ser uma briga interessante nas próximas horas, tá bom? Então, investidores, lembrem-se, quando vocês estão numa operação, sempre olhem o Open Interest e também o Book, tá? O Book, muitas vezes, isso aqui é uma pura manipulação e o preço pode ir subindo, o preço pode cair direto, igual aqui foi, olha, ou subir direto, né? Mas isso sim é um indicador que mostra pra gente onde as instituições estão tentando levar o preço e pode ajudar na nossa tomada de decisão, tá bom? Afinal, é um mercado manipulado, a gente não tem que reclamar, a gente tem que fazer as nossas operações de acordo com esse mercado manipulado e tirar vantagem desses padrões que a gente encontra, beleza? Então, investidores, é isso, tá? Eu realmente, vamos dar uma analisada aqui no curto prazo, nos 5 minutos, pra gente ver aqui esse fundo, porque eu realmente acho que se a gente conseguir formar um fundo aqui nessa região, vai ser muito bom. Mas eu me mantenho cético enquanto a gente não passar essa região entre os 6.900 e os 6.950 para um day trade, tá? O ponto de controle está aqui em 6.910. Beleza? Detalhe que no curto prazo a gente rompe esta linha de tendência, o que é algo positivo que pode levar o preço a testar essa nossa região aqui. E aqui vai ser a prova de fogo do Bitcoin, tá? Beleza? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Então é isso. Até o próximo vídeo.